Até quando, Senhor? Eu não sei se você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida. Em determinados momentos da nossa história, sobretudo nesse tempo em que estamos atravessando agora, desde o mês de março, talvez muitos estejam fazendo essa pergunta: até quando, Senhor, vamos passar por essa pandemia? Até quando, Senhor, eu terei que fazer a minha parte no isolamento, nos cuidados? Até quando, Senhor, eu deverei ficar com medo, preocupado, assustado, se devo ou não ir a determinados lugares, se posso ou não receber pessoas à minha casa? Mas talvez existam pessoas que estão fazendo perguntas um pouco mais sérias do que esta. Até quando, Senhor, eu estarei nesse leito de dor? Até quando, Senhor, eu estarei ainda dentro deste hospital? Até quando, Senhor, eu estarei em quarentena dentro da minha própria casa, tratando do cuidado para com a Covid que eu fui acometido? Até quando, Senhor? O rei Davi, o servo, o homem segundo o coração de Deus, ele também teve muitos momentos na sua vida, como está registrado aqui neste salmo que acabamos de ler. Por 4 vezes ele disse aqui: até quando? Certamente você conhece a história e a biografia de Davi. Davi, que era um pastor de ovelhas, que filho de Jessé, foi escolhido pelo Senhor naquele momento em que Samuel vai à sua casa, e depois de todos os seus irmãos passarem diante de Samuel, o Senhor diz: não é nenhum deles. Samuel, é bem verdade, se precipitou com o primeiro filho, achando que ele era o novo rei, o sucessor de Saul, mas Deus disse: não atente para a sua força, nem para a sua aparência, porque o homem vê a aparência, porém eu olho o coração. E certamente o escolhido de Deus era Davi, o jovem Davi, que apacentava o rebanho do seu pai. Davi é escolhido para ser o rei. O texto deixa bem claro para nós, de que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus é retirado de Saul, e passa agora a habitar com Davi, mesmo ele demorando ainda bastante tempo para assumir de vez o trono de Israel, mas quando ele enfrenta já o gigante Golias, perante Deus, ele já é rei. Davi teve muitas adversidades, é um homem experimentado em batalhas, mas Davi também teve muitos adversários, muitos inimigos. Logo após a experiência com Golias, Davi teve inimigo dentro da própria corte, dentro do próprio palácio, porque aquele cântico, aquela cantoria das mulheres, irritou e acendeu demasiadamente o coração de Saul, e agora ele não olha mais com simpatia para Davi, mas ele quer agora tirar a vida de Davi, e Davi começa então agora a fugir. Davi tem amizade com Jonatas, filho de Saul. Jonatas muitas vezes ajuda a Davi, mas a situação está ficando tão grave que Jonatas e Davi se despedem, e Saul agora está errante, dormindo dentro de cavernas, fugindo, porque os inimigos são muitos, sobretudo Saul. Mas uma coisa linda na biografia de Davi é que mesmo com toda essa perseguição de Saul para com ele, Davi honrou ao rei Saul. Em muitos momentos Davi poderia se vingar, ou poderia dar cabo da vida do rei Saul, mas ele não o fez, porque ele falou: ele é rei. E ainda para Davi, ele era um ungido de Deus. Mas depois Davi também colecionou outros adversários. É bem verdade, irmãos, que por causa do pecado, de algumas iniquidades praticadas por Davi, que teve sim o seu perdão, mas ele também colecionou algumas consequências dos seus pecados. Ele enfrentou muitos inimigos, inclusive dentro da sua própria casa. Quantas vezes então Davi se viu apertado de todos os lados, cercado por todos os lados por inimigos? Se você conhece os salmos, na sua grande maioria, nós temos aqui salmos de lamento, salmos de clamor, salmos de louvor, salmos de imprecatórios, mas nós vemos sobretudo Davi muitas vezes pedindo socorro ao Senhor, pedindo por livramento, pedindo que o Senhor intervenha contra os seus adversários. Nós não conhecemos o contexto deste salmo, aliás, nem todos os salmos nós temos conhecimento do contexto, este é um deles. Nós não sabemos em que circunstância Davi estava declarando: até quando, Senhor? Mas era um momento difícil, porque o texto diz que ele estava diante de inimigos. Certamente, dentre tantas experiências que esse servo de Deus teve, mais uma vez,
Davi está cercado por seus inimigos. Há um salmo, Salmo 56, 57, que diz que os seus inimigos são como leões ávidos para devorá-lo. Ele se sente assim, mas ele tem no Senhor o socorro, o refúgio, a fortaleza. E por 4 vezes, ele então neste salmo declara: até quando, Senhor? Aí no verso 1, depois nós vemos a parte final do verso 1, quando diz: até quando ocultarás de mim o rosto? Versículo 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? E depois ainda no final do verso 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi não é o único que proferiu essa palavra ou essa expressão até quando. Se você fizer um estudo nas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, mas também no Novo, nós temos outros personagens bíblicos que também proferiu essa palavra até quando. Em momentos cruciais, em momentos difíceis da vida, nós muitas vezes faremos essa pergunta. Se você nunca fez essa pergunta em voz alta, talvez no seu momento a sós com Deus, talvez diante de lutas e dificuldades que você esteja enfrentando, você já fez essa oração ou esta pergunta ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando eu passarei por esse vale sombrio da morte? Até quando eu estarei cercado de todos os lados pelos inimigos que atentam contra a minha vida? Se você ler rapidamente esse salmo, talvez você diria assim: que prepotência, que ousadia, como pode alguém orar assim? Como que parece que está colocando Deus contra a parede? Mas antes que você vá por esse caminho, eu quero dizer que Davi não está sendo irreverente a Deus, um homem que tem íntima comunhão com o Pai. Ele está abrindo o seu coração e está dizendo diante de Deus: eu estou perturbado, eu estou aflito. Ele chega a afirmar isto aqui, quando ele fala no versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Nós não sabemos quanto tempo durou esse período em que Davi constitui e compôs esse salmo, mas ele está falando: Senhor, olha para o meu coração, olha para a minha angústia, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não ouve mais a minha oração. Você já se sentiu assim? Ainda que eu sei, que você também sabe, que o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor, que o Senhor está com seus ouvidos abertos, os seus olhos atentos a cuidar de nós. Sejamos honestos, tem momentos na nossa caminhada cristã com Cristo, que às vezes você vai falar um até quando. Mas eu quero rapidamente mostrar a vocês outros servos de Deus, que também fizeram isso. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Aí no Salmo 79, nós vamos voltar depois lá no Salmo 13. O Salmo 79, o versículo 5, nós temos aqui um Salmo de Asaf. E olha só, diz aqui Salmo 79, verso 5: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Asaf também está fazendo essa pergunta diante de uma outra situação, mas o até quando está presente aqui. Se você vai ao Salmo 89, o versículo 46, você também encontra ali, no caso aqui, os filhos, o Salmo didático de Etã, o Esraíta. E aqui no verso 46 do Salmo 89 também está: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? A ideia, meus irmãos, que eu vejo aqui nesses textos, é que estes servos do Senhor, Davi, Asaf, Etã, eles estão em algum momento de aflição, reconhecem às vezes que por juízo de Deus, por disciplina de Deus, Deus está muitas vezes ensinando alguma coisa a eles, mas eles se levantam diante do Senhor e dizem: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não me ouvirá? Recentemente, o reverendo Sérgio Lima pregou aqui para nós, baseado no livro de Abacuque, e Abacuque também começa a sua sentença. Abacuque capítulo 1, verso 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Se você de forma desavisada ler esses versos todos, você chegará a dizer assim: pastor, eu acho que esses homens foram todos irreverentes, insubmissos. Como pode alguém cobrar de Deus alguma coisa? Mas eu quero que você olhe com uma outra perspectiva. Homens que têm intimidade com Deus,
Homens que estão constantemente na presença de Deus. E o que eu nesta noite espero, com a ajuda do Senhor, passar a você com este salmo, é que se você também está clamando por algum até quando, se você está esperando no Senhor alguma resposta, creia, o Senhor está pronto para te ouvir, ainda que Ele pareça às vezes demorado em responder. O Senhor está pronto para nos responder. Às vezes a resposta não será exatamente a que você quer. Às vezes você está pedindo algo ao Senhor e o Senhor tem uma resposta para te dar, que talvez o não de Deus num primeiro momento não te agradará, mas é melhor ouvir o não de Deus do que o sim do mundo. Até quando, Senhor? Até quando eu passarei por essa situação? Mas agora olha só, lá no livro do Apocalipse, meus irmãos, nós também temos isso, sabiam? O último livro da Bíblia, quando foi aberto ali o 5º selo, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, melhor dizendo, versos 9 e 10, olha o que nos diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, para os irmãos entenderem aqui um pouco o contexto. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até mesmo naquela visão, na revelação do Senhor Jesus para João na ilha de Patmos, na abertura dos selos, então nós vemos ali um até quando. Todos nós certamente já tivemos na nossa caminhada, e se você não teve até aqui, certamente o terá ainda, porque nesta terra nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós somos forasteiros, nós estamos peregrinando, aguardando a volta gloriosa de Jesus, ou Ele nos chamar à sua presença, e nós certamente às vezes passaremos por lutas, por dificuldades, por enfermidades. O cristão, o servo de Deus, o discípulo do Senhor Jesus não está isento de passar por aflição. O nosso Senhor Jesus já disse isso para nós: não, neste mundo vocês passarão por aflição, por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas estão pregando um falso evangelho por aí, de que crente não sofre, e eu não tenho prazer em falar isso, até por queridos irmãos nossos que estão lutando contra a Covid, ou que já foram infectados pela Covid, mas tem gente por aí até pregando que crente não pega Covid. É um absurdo, irmãos, esse tipo de evangelho que se prega por aí, que crente não pode passar por luto. Na casa do justo também há luto, embora nós não temos prazer com isso, nunca nos acostumaremos com a morte, nunca nos acostumaremos com a perda de um ente querido, é difícil, é doloroso, mas o servo de Deus tem os seus olhos voltados para o céu, os nossos pensamentos devem estar nas coisas lá do alto, nós devemos buscar as coisas lá do alto, e mesmo quando nós não entendermos o que está acontecendo aqui nesse plano horizontal, mesmo quando você não tiver todas as respostas que você quer, porque muitas vezes você tem muitas perguntas, como Jó fez diante de Deus, mas será que se nessa noite Deus começar a fazer perguntas para você, como fez a Jó, você terá respostas para Deus? Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim? Era um momento de aflição no coração de Davi, mas Deus não se esqueceu dele. Eu gosto muito de um cântico, e já foi entoado aqui na igreja, e eu acho muito bonito quando diz: mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Baseado num texto de Isaías, quando o profeta fala, o Senhor pela boca do profeta: pode acaso uma mãe que traz o seu filho nos braços, que amamenta, desprezar esse seu filho? E aí ele tenta dizer, talvez seja impossível isso, mas ele diz: ainda que uma mãe venha fazer isso e despreze o seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti. O Senhor nos ampara, o Senhor nos sustenta. E certamente quando Davi está orando ao Senhor, e Davi foi clamando ao Senhor, e chega aqui, ele agora coloca para nós a questão que talvez está afligindo a sua alma, que é a presença do adversário, que é a presença do inimigo. Ele então agora rompe num clamor ao Senhor, no verso 3: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte.
A ideia aqui é como que seus olhos estavam se fechando. Ele não tinha mais o brilho no olhar, como se ele estivesse assim, de fato, de verdade, como ele mesmo compôs o Salmo 23, no vale da sombra da morte. Ele diz: Senhor, eu estou vendo como que as luzes se apagando, eu não estou mais enxergando a luz, mas eu quero que o Senhor ilumine os meus olhos, Senhor. E ele chama de uma forma aqui, mostrando também sua intimidade, quando ele diz assim: responde-me, Senhor Deus meu. A ideia aqui é de intimidade, é de relacionamento. Davi está falando: Senhor, socorro, me escuta, Senhor, eu estou clamando ao Senhor, me ajuda no meio da aflição que eu estou enfrentando, pois os meus inimigos são fortes, são poderosos, e se o Senhor não estiver comigo, eu não poderei vencê-los, eu não poderei resisti-los. Mas ele está orando, e ele fala assim: para que eu não durma o sono da morte. Um salmo paralelo a este, agora desse ponto em diante da mensagem, eu vou fazer aqui um paralelo com o Salmo 30. O Salmo 30 mostra numa outra situação Davi, também rendendo graças ao Senhor pela libertação da morte. E ele diz no verso 8: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Certamente, irmãos, Davi estava aqui nessa outra situação, lá no Salmo 30, também clamando pelo socorro, pelo livramento de Deus. E a boa notícia é que nesta noite o Senhor quer dar a você, que está aqui na igreja e que está acompanhando a transmissão e está prestando culto aí em sua casa, é que o Deus de Davi, o Deus que se revelou nos Salmos, é o meu Deus, é o seu Deus. Talvez você nunca disse para ninguém que você coleciona alguns até quandos aí no seu coração. Talvez você diga: eu não falo, pastor, porque talvez eu serei mal compreendido, talvez as pessoas vão dizer que eu estou sendo ingrato para com Deus, mas eu não estou sendo ingrato para com meu Deus. É diante da luta, da dor que não é pequena, mas que é muito forte. Às vezes sim, eu tenho até quantos na minha alma. Mas esse salmo não termina de forma lamentosa. Esse salmo começa a mudar a sua atmosfera. Sabe por quê, queridos? A lembrança que eu tenho do Salmo 73, quando Asaf começa a contemplar a prosperidade dos ímpios, até que ele diz assim: até que eu entrei na casa do Senhor e atinei com o fim deles. E aí Deus começou a mostrar uma outra perspectiva. Nós não estamos isentos, é verdade, de passarmos pelo vale sombrio da morte, mas o cristão, o servo de Deus, que serve ao Senhor com alegria, ele sabe que a sua força, que a sua vitalidade vem de Deus, mesmo diante das lutas. Olha só, meus irmãos, depois que ele ora ao Senhor, e ele então fala para que os seus inimigos não prevaleçam contra ele, e nem os seus inimigos regozijem-se contra ele, se ele vacilar. O verso 5 mostra que Davi agora já não está mais tão desesperado assim. E eu aprendo aqui, irmãos, que quando eu entro em oração, quando eu entro naquele momento talvez da porta do quarto fechada, a oração secreta ao Pai, às vezes eu ali vou me derramar diante dEle, às vezes ali eu vou chorar diante dEle, às vezes ali até passará assim uma ideia, se alguém escutasse esse meu clamor, essa minha súplica particular, que eu estou colocando o meu Deus contra a parede, mas não é isto. Eu só estou me abrindo e derramando a minha alma diante daquele que me sonda e me conhece, e sabe que a minha aflição é grande, por isso que ele vai falar até quando. Mas quando ele está sendo tratado por Deus, ele pode declarar isso. Olha que coisa linda: no tocante a mim, confio na tua graça. Você pode nessa noite também dizer isso? Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que você tenha alguns até quandos aí no seu coração, mas você pode nessa noite dizer: no tocante a mim, eu confio na tua graça, Senhor. Vocês se lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, defendendo o seu apostolado na segunda carta aos Coríntios, ele é constrangido a contar uma experiência que ele teve.
No primeiro momento, Paulo oculta o seu nome e ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo. E ele diz que este homem então viu coisas inefáveis, mas que não poderia se referir. E se você conhece lá o texto de 2 Coríntios 12, você percebe que abruptamente Paulo coloca-se na história e diz: e me foi colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse com as revelações, com a visão que eu tivera no céu. E ele orou por 3 vezes: Senhor, tira de mim o espinho, afasta o espinho, Senhor. E qual foi a resposta que o Senhor deu a ele? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós não somos masoquistas, irmãos. Eu tenho certeza que você não faz essa oração: manda mais uma luta, pastor, Senhor, manda mais uma provação, porque essa foi fácil de lidar. Você não ora isso. Você geralmente vai orar para Deus livrar você das provações. Mas se ela chegar, se a enfermidade bater a porta da sua casa, se uma notícia que você não estava esperando chegar até você, e você diz assim: é o fim. Não é o fim, porque você serve a um Deus que te ama, e que é o teu provedor, e que é o teu bom pastor. Por isso você pode também, mesmo no meio de aflição, fazer como Davi: no tocante a mim, eu confio na tua graça. E ele vai então agora começar a mudar o seu humor e diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. E o último verso aí, verso 6 diz: então agora ele até vai cantar, irmãos: eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se você lesse apenas o verso 5 e o 6, sem ler os versos anteriores, você diria assim: Davi está falando da mesma situação? Não é possível, é outro Davi, não é o mesmo Davi. O Davi que começou clamando para o Senhor, para Deus socorrê-lo, agora ele está dizendo que vai cantar ao Senhor, porque Deus tem feito muito bem a ele. Eu não estou entendendo. Porque quando nós entramos em comunhão e adoração com o Senhor, e eu espero que nessa noite aconteça isso com aqueles que estão aqui e com aqueles que estão em casa, você não pode sair da presença de Deus como você entrou aqui. Porque se você falar assim: pastor, foi mais um culto, mais um para a minha coleção, bons cânticos, hinos belos, até um sermão bom, mas a minha vida continua. Amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar, a Covid está aí de novo, a segunda onda está batendo a porta, a vida continua, pastor. Não, meu querido, se você é sensível à voz de Deus e à palavra de Deus, Deus nessa noite está dizendo para você que talvez tenha aí uma coleção de até quandos no seu coração: eu sou contigo, não temas. O Salmo 30, terminando também, fazendo esse paralelo aqui com o Salmo 13, eu gosto muito desses últimos versos do Salmo 30, quando ele diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Irmãos, até quando, Senhor? Você tem nessa noite talvez algum até quando aí no seu coração? Mas não permita que esse até quando, ou as respostas que você está guardando do Senhor, sufoque a sua voz, impeça você de reconhecer que você é assistido todos os dias, a todo instante, pela graça do Senhor e pela misericórdia do nosso Deus, que se renova a cada manhã sobre nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, cante, glorifique a Deus, porque você faz parte de um povo que é mais do que vencedor. O Senhor Jesus saiu vencedor, Ele é o cavaleiro branco lá de Apocalipse, que saiu vencendo, e você em Cristo Jesus é mais do que vencedor, a despeito das lutas, a despeito das provas. Eu não estou aqui com isso só trazendo uma mensagem triunfalista, não é só mais um pensamento positivista, não, é a verdade do Evangelho. O crente sofre, o crente pode ficar enfermo, o crente pode passar pela experiência do luto e da morte, mas o crente jamais perde a alegria, o contentamento no Senhor, porque no Senhor nós temos a nossa vida fortalecida, amparada, a sua graça, que é melhor do que a vida, nos basta e nos sustenta. Até quando, Senhor?
Eu sei que eu já fiz essa pergunta várias vezes, para inquietar você nessa noite. Você já fez essa pergunta para Deus alguma vez na sua vida? Talvez nessa noite você esteja fazendo de novo essa pergunta para Deus. Eu não posso entrar no seu coração agora, nem na sua mente, para entender que até quando é esse? Que resposta é essa que você está esperando do Pai? Mas talvez você entrou em adoração nesse culto, com o coração apertado, preocupado, irmãos e irmãs que estão em casa, com alguma luta que estão enfrentando, mas o Senhor está te dizendo: confie em mim, descanse na minha palavra, confie na minha graça, regozije-se na minha salvação, cante louvores, porque eu sou o teu Deus, eu estou cuidando de você. É interessante que até Deus falou até quando, sabia, irmãos? Até Deus. Aí você diz, mas num outro contexto, a perspectiva de Deus é outra. Quando o povo, depois daquela experiência lá dos espias, e que teve aquele momento em que o povo se rebelou, Deus chamou Moisés e falou assim: até quando eu vou ter que suportar este povo? Esse povo obstinado, esse povo rebelde, esse povo cabeça dura, porque a expressão dura cerviz é isso, é um povo de cabeça dura. Até o Senhor suspirou assim. Interessante que Moisés se colocou como intercessor, não foi? Ô Senhor, espera aí, tenha misericórdia do teu povo. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele nos conhece. Como diz o Salmo 103, assim como um pai se compadece do seu filho, o Senhor se compadece daqueles que o amam, do que os temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que este salmo seja um bálsamo no coração da igreja, dos irmãos e irmãs presentes aqui e daqueles que nos acompanham em casa. E se você estiver com algum até quando aí no seu coração, põe para fora. Ore ao Senhor, derrame-se perante Ele, e nesse trabalhar de orar com o Senhor, deixa Ele trabalhar em você, transformar esse momento, converter o seu coração de pranto em folguedos, tirar o pano de saco de cinza e te colocar mantos de louvor, e que você erga a sua voz, por exemplo, como nós vamos fazer agora. Nós vamos entoar um hino, irmãos, que diz que nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus venceu, e não venceu apenas lá na cruz, venceu a morte. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. A igreja vai cantar, você em casa vai louvar a Deus. O Salmo 13 é um salmo que alguns até falam, um salmo que começa assim bem depressivo, mas ele vai mudando o seu humor, porque no Senhor, o Senhor muda o nosso estado, o nosso espírito, a nossa motivação, e eu espero que isso esteja acontecendo com você nessa noite.